Oi gente, tudo bem? Tô de cabelo molhado porque cheguei em casa, tomei banho e decidi gravar esse vídeo meio que assim como eu tô mesmo, porque se eu ficar esperando o momento perfeito e se eu ficar esperando me maquiar e tá com o cabelo bonito e arrumada e etc, eu acabo nunca gravando. E hoje eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto. Em primeiro lugar, porque eu estou passando por uma crise, e em segundo lugar, porque ontem eu vi uma notícia muito triste do filho de um escritor, conferencista, pastor, muito usado na mão de Deus, que tem muito conhecimento sobre o mundo espiritual, e o filho dele se suicidou porque ele tinha depressão. E como eu convivo com essa doença, esse diagnóstico assim há bastante tempo, vir aqui parar e conversar com vocês somente sobre isso. Quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha me segue lá, eu fiz uns stories conversando, né, me desabafando na verdade, porque vai fazer umas 2 semanas eu tô passando por uma crise bem séria, porque eu parei de tomar os remédios quando eu não deveria de ter parado, e eu meio que tive um efeito rebote, e eu estou tentando ficar bem. Vou voltar a tomar os remédios, e eu tô sempre deixando assim, pra amanhã, amanhã eu vou e compro, amanhã eu vou e compro, e nunca vou. Quem vai agora é o meu marido, ele falou que vai lá e vai comprar os remédios pra mim, e eu vou ter que tomar. E é uma coisa boba, né, gente? Porque vou contar tudo pra vocês, desde o início, tintim por tintim, e vocês vão, acho que, me entender melhor. Eu convivo com o diagnóstico de ansiedade generalizada desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha crises de pânico bem sérias. Eu não dormia com a luz apagada de jeito nenhum, eu ficava histérica se apagassem a luz, até mesmo na casa de parentes, na casa de vó, na casa aonde eu fosse dormir. As pessoas têm costume de apagar todas as luzes da casa, mas comigo não podia. Bom, vocês vão ver as crianças gritando de fundo, vão ver o Dan falando, porque o Dan tá com as crianças lá na sala pra eu poder gravar esse vídeo. E então ignorem os barulhos de fundo. Eu tinha terrores noturnos, eu tinha muitos pesadelos, eu chegava a ver coisas, né? Que eu acredito que eu tinha uma visão espiritual aberta. Talvez isso que tenha tenha feito muita coisa em mim, assim. Eu nunca contei pra ninguém isso, só quem sabe são os meus pais, as pessoas que convivem comigo. Quando eu era criança eu via muitas coisas, eu via sombras escuras, eu via pessoas olhando pra mim que ninguém mais via, que só eu via, que depois eu fiquei sabendo que eram, não sei, seres espirituais, demônios. Eu acredito em demônios, eu sou cristã, eu acredito em Deus, acredito em anjos e acredito na Bíblia, então eu acredito em demônios, sim, e sei que eles existem. E eu via quando eu era criança, eu via um homem de chapéu, eu via um homem de terno, eu via um índio com os dentes bem brancos, e eles apareciam pra mim, inclusive à noite quando eu ia dormir. Então eu tinha muitas crises de pânico e eu tive uma infância em que eu vivi com muito medo. E isso não é fácil de falar, porque quando eu era criança e passava por tudo isso, a minha mãe me levou no médico e a médica disse que era estresse, que era imaginação, né? Que as crianças têm a imaginação muito fértil, e ninguém acreditava em mim. A minha mãe acreditava, era a única que acreditava, mas acreditava e não acreditava. Eu acho que ela ficava meio assim, ela não sabia se o que eu tava falando era verdade mesmo. Então eu me tratava com homeopatia. E quando eu era criança eu tive o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, e tudo o que eu via e todo o medo que eu sentia e as crises de pânico e tudo mais era por conta desta ansiedade.
Então, desde criança, desde pequena, eu tinha esses problemas. E é a primeira vez que eu estou abrindo aqui, que eu estou falando pra vocês, porque hoje eu me sinto segura, assim, em falar. E hoje em dia eu não vejo mais essas coisas, depois que eu cresci não vi mais. Mas quando eu era criança, até os meus 12, 13 anos, eu via. E eu passava por momentos de terror muito grande. Isso me ajudou a me aproximar de Deus, porque a minha família ela não era de frequentar muito a igreja. Sim, e por conta dessas atribulações e por conta de eu ter essa visão aberta para o mundo espiritual, que eu acredito que era isso que eu tinha, porque eu via muita coisa, eu não via só coisa ruim, eu via coisa boa também, eu via anjo, eu olhava para as pessoas e eu via luzes em volta das pessoas, então... quando eu via isso, eu achava que era só a luz que estava batendo, ou que era ilusão de ótica, ou alguma coisa assim, ou que todo mundo via. Quando eu descobri que era só eu que enxergava aquilo, daí eu tive consciência de que eu estava vendo, acho que a energia, né, das pessoas, a aura, enfim, eu enxergava o mundo espiritual, até os meus 12, 13 anos por aí. Só que era muito assustador pra mim. Mas isso me aproximou de Deus, porque por conta disso eu passei a procurar igrejas e me converti. O remédio homeopático que eu me tratava se chamava Cilícia e ele adiantou até... adiantava assim um pouco, não muito, mas as minhas crises elas já não eram mais assim tão fortes depois que eu comecei a me tratar com a homeopatia. Bom, o fato de eu ter me convertido me ajudou bastante porque a minha fé em Deus sempre foi um grande alicerce. Procurei diversas formas de libertação, diversos libertadores e comecei a ir para essa área. E o que aconteceu foi que a minha ansiedade apenas mudou do medo das coisas que eu não conhecia, do sobrenatural, pro medo inexplicável de coisas que eu conhecia, do tipo viajar de carro. E eu não sabia explicar por que eu sentia tanto medo. Enfim, procurei novamente um psiquiatra, isso eu tinha uns 17, 18 anos mais ou menos. E ele me diagnosticou, porque eu procurei um outro médico antes, eu me tratava com pediatra, aí depois eu fui pra outro médico que era daí psiquiatra. De novo com ansiedade generalizada e me receitou Rivotril só. Rivotril foi muito bom porque eu comecei a dormir muito bem à noite, mas a minha mãe não gostou porque... eu era muito nova pra estar tomando já remédio faixa preta, então eu cortei. E enfim, gente, desde essa época eu convivo com um transtorno de ansiedade generalizada. As minhas gravidez, depois elas acabaram piorando um pouco e eu tive depressão pós-parto, eu perdi, né? Vocês sabem, quem me segue aqui no canal sabe que eu perdi 2 filhos. O mais recente, que foi o pior, assim, que acabou comigo, e depois dessas mortes, meu quadro de depressão, ele piorou bastante, e o meu quadro de ansiedade também, muito. Eu não vejo mais aquelas coisas doidas, mas é algo físico, são sintomas físicos que eu sinto falta de ar, eu sinto muita irritabilidade, eu fico irritada com tudo me irrita, um mínimo barulho, parece que eu escuto assim, gente, uma agulha caindo no chão lá da casa da vizinha, assim, o meu ouvido ele fica super sensível. Depois, com as terapias que eu tenho feito, eu aprendi que é porque o estado de ansiedade generalizada, ele deixa o nosso corpo como se a gente estivesse em perigo constante, como se a gente sentisse um perigo constante e o nosso corpo ele manifesta esses sinais. A gente fica muito sensível aos barulhos, qualquer barulho, a gente fica muito irritado, a gente fica
falta de ar e a sensação é de que aquela de fuga mesmo, vontade de fugir sempre. E isso é um transtorno de ansiedade generalizada. É uma doença, ela não é física, espiritual, é uma doença. Eu aprendi que a gente tem, as pessoas que têm esse problema, a gente tem uma sensibilidade maior, realmente, assim, para as coisas, para tudo, até acho que para o mundo espiritual, tudo. A gente tem uma sensibilidade maior, acho que é algo que talvez já nasce com a gente, ou a gente acaba manifestando isso ao longo da vida. Tem um fator que é genético também, porque a minha mãe tem, minhas tias têm, então tem um pouco desse fator genético. E as lutas, as coisas da vida, às vezes, né, acabam desencadeando isso. E o luto, né, eu ter perdido o filho, acabou vindo a depressão junto e misturou tudo e tudo virou uma bola de neve. E então já faz muitos anos que eu vivo, né, começando e terminando tratamentos. Eu sempre fiz, sempre certinho, eu sempre, normalmente é 1 ano e meio, 2 anos que eram os meus tratamentos, mas como é tudo assim, é recorrente, o meu psiquiatra falou que ele ia ver, né, eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que ver, eu tenho que voltar nele. Por agora já era pra ter voltado nele e eu acabei não voltando. Mas eu tenho que voltar e eu tenho que terminar esse tratamento. Dessa vez ele tá um pouco mais longo do que eu esperava, porque já fazem 2 anos e eu tenho muita fé de que não sei, eu tenho fé, eu tinha fé, assim, de que eu ficaria boa, de que eu não precisaria mais de tomar remédio e que eu não precisaria tomar um remédio para a vida toda, porque como são recorrentes, né, as crises, o médico falou que talvez eu precisasse tomar uma dose menor, mas uma dose contínua para que eu não tivesse novas recaídas, mas que isso ele ia ver conforme fosse a evolução do meu quadro. E eu tava com muita esperança que eu não precisasse ficar tomando esses remédios numa dose contínua. Por esse motivo, eu acabei parando de tomar o remédio, eu não voltei no psiquiatra, porque eu fiquei com medo de que ele falasse que não, que eu ia continuar o tratamento, que eu ia continuar tendo que ir nas consultas, que eu ia continuar tendo que tomar os medicamentos, e eu não tô mais querendo isso, eu tô meio que farta. Na verdade, quem tem esse problema, eu acho que me entende muito bem, a gente meio que se sente um peso. Por quê? Os remédios, eles não são de graça, o SUS não dá, e são remédios caros. Eu gasto mais de R$200 por mês de remédio, não é barato. Isso quando eu tô tomando apenas alguns. Às vezes eu tenho que tomar alguns outros a mais para completar aqueles, quando eu tô com uma crise de ansiedade muito forte, que daí vai R$500 assim, fácil, de medicamento. Remédios que no SUS não tem, o SUS não dá, não sei porquê. Além dos medicamentos, eu tenho a consulta psiquiátrica também, porque é muito difícil conseguir psiquiatra pelo posto. Eles têm psicólogo, eles não têm psiquiatra. Mas eu prefiro um psiquiatra porque um clínico geral não é a mesma coisa, né? Quem vai me entende, sabe como é que é. Então eu faço tratamento com psiquiatra e eu pago particular a consulta. Então vocês imaginem, né? Tudo bem, não, a gente tem condições de pagar o tratamento, mas é um gasto que você não gostaria de estar. Quem quer gastar 500, 600, 700 reais por mês ou a cada 2, 3, 4 meses em médicos, em tratamentos, em remédios, em coisas, né? Quem quer gastar 500 reais por mês em remédio? Ninguém. E, gente, quem tem família sabe, assim, eu me senti um peso, né? Pro meu marido. E o fato de às vezes ter crises, assim, não é só a gente que sofre, é a família, é todo mundo que tá em volta. Eu acho que quem tá em volta sofre mais do que a gente, porque não sabe às vezes o que fazer. E então faz umas 2 semanas, mais ou menos, que
que eu queria dar um basta nisso, assim, ó, de ficar bem e de não precisar de mais nada disso. E eu tava me sentindo bem, gente, tava me sentindo muito bem, eu tava muito feliz. Comecei a fazer academia, comecei a fazer dieta. E eu tô numa fase muito boa com Deus. Eu fiz a escola de Esther, que é da igreja. É uma escola maravilhosa, de cura interior, de caráter cristão, de libertação. E eu tava me sentindo muito, muito bem. Tava dando conta de tudo, assim, da casa, dos filhos, ainda tendo tempo pra cuidar de mim. Coisa que sempre foi muito difícil pra mim. Eu tava conseguindo e pensei, quem sabe, né? Numa dessa Deus me curou e eu tô legal e eu tô bem, tô me sentindo super bem. Parar de tomar remédio. Era pra eu voltar no médico, né? Eu não voltei. Mas eu ia continuar com a psicoterapia, porque no posto de saúde tem ótimos psicólogos e tem psicoterapia de graça, então eu consegui. Então eu fui na primeira consulta em dezembro, né, que foi esse mês, começo do mês. Agora eu ia ter a próxima no dia 7, vou fazer a terapia. E eu pensei que eu poderia ficar só com a psicoterapia, não precisaria mais tomar os medicamentos e continuar indo no psiquiatra. Já ia ser um alívio pra minha família, né? Tipo, já é porque o dinheiro que a gente gasta em remédio, o médico, a gente vê como se fosse algo indo pelo ralo do cano, né? Então eu parei. E a primeira semana eu tava me sentindo super bem. E eu pensei, nossa, acho que agora vai, realmente, né? 2 anos de tratamento, já tava na hora de terminar mesmo, eu tô me sentindo super bem. Primeira semana foi ótima. Academia, fazendo exercício, limpando a casa, cuidando das crianças, super bem-humorada, super bem. De repente, tipo, essa última semana, tudo mudou. Parece que eu estou numa constante TPM elevada ao, sei lá, ao cubo. Comecei a ficar muito irritada. Comecei a dar respostas grossas, assim. Eu acho que talvez nos últimos vlogs vocês podem até ter reparado nisso. Eu tava um pouco mais grossa, assim, um pouco mais seca nas respostas, tava um pouco sem paciência, bastante, né? Sem paciência com as crianças, com meu marido, com a Rafa, e eu tava até tumultuando a casa, porque eu tava assim a 10 mil por hora e eu não parava, e era o dia inteiro limpando a casa, fazendo as coisas e gritando daqui, e brigando dali, e explodindo por coisinhas assim super pequenas, até que eu parei. Não, isso não é normal. Eu não estava assim. Esse não é o meu normal. E eu não tô de TPM. Comecei a me irritar com tudo, assim, uma irritação, gente, que vocês não têm noção, é horrível, porque parece que aonde eu entro, eu acabo com a paz, assim, sabe, do ambiente, porque tudo me irrita. E o Dan até brincou comigo, falou assim, quem é que tá aí? A minha esposa. Porque eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, eu não sou assim. E eu não estou endemoniada, não são demônios. Pensei, crise de abstinência, no outro dia eu vou estar melhor. Aí no outro dia eu tava pior, e no outro pior. E comecei a ter umas crises de choro terríveis, assim, porque parece que tudo me magoa, tudo... Ai, gente, e não é assim, não é... Como é que eu posso explicar? Não é espiritual, eu tô ótima com Deus e Deus tem me ajudado tanto, mas Ele me levou a entender o seguinte, existe o espiritual e existe o físico. E Deus me levou a entender que o meu problema, ele é físico, é uma doença, né? Tem gente que nasce com sei lá, com qualquer outra doença, tipo, é doença, é físico, é químico, e tem um lado emocional também, que às vezes acaba agravando. Eu ainda falei nos stories, falei pro pessoal, né, assim, não tentem ser forte quem convive com isso. Às vezes a gente quer ser forte e a gente quer aguentar, né, as coisas, e isso
não dá certo. A gente tem que aprender a ser fraco e depender de Deus, porque Deus é forte e é Ele quem luta por nós. Então, eu tenho entregue tudo a Deus e tenho pedido a ajuda dEle e dito a Ele que eu dependo só dEle e que eu não tenho força. E reconheci que eu não tô bem. Reconheci pra minha família, né, aqui em casa, estou reconhecendo pra vocês, eu não tô bem e não é vergonha nenhuma dizer que não tá bem. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, falar, eu estou doente, eu preciso me tratar. E Deus me levou a isso. Primeiro, reconhecer que é uma doença. Segundo, reconhecer que preciso de tratamento. E terceiro, aceitar o tratamento e pedir ajuda. Porque sozinho eu não consigo. Eu vou ficar bem. Eu só preciso voltar ao meu tratamento e começar da estaca zero. Reconhecer que eu fiz uma grande burrada na minha vida, porque não se para o tratamento. Eu fui diminuindo os medicamentos aos poucos, eu não parei assim abruptamente, que se fala. Eu tinha acho que 3 cartelas assim de medicamentos, 3 cartelas não, 3 caixas, e eu fui diminuindo as doses, porque eu estava tomando uma dose muito alta. Eu tomo sertralina, eu tomava 200 mg de sertralina, a quetiapina à noite, e às vezes quando eu não conseguia dormir o Pats. Mas a quetiapina e o Pats era sempre para eu evitar de tomar só quando eu tivesse uma crise de ansiedade muito forte, mesmo tomando a sertralina, né? Eu tava super bem e eu meio que acreditei nisso, pensei, tô super bem, então não preciso de remédio. Mas não é verdade, porque a doença química, né, física, química, precisa de remédio. Eu estou bem, né, o meu espiritual, o meu emocional estava bem, só que agora ficou tudo desequilibrado. Eu tentei ir diminuindo aos poucos as doses e fui parando, mas eu vi que talvez eu tenha que tomar o remédio para a vida toda. Talvez o meu tratamento dure a vida inteira. E eu tenho que reconhecer que eu não sou um peso para minha família. Eu apenas sou portadora de uma doença que eu preciso de um tratamento, e não é algo do outro mundo, é algo simples, mas por ser psicológico a gente acaba se culpando e achando que não dá valor, né? Porque é psicológico, a gente não dá valor, mas na verdade a gente tem que reconhecer que é uma doença como qualquer outra e a gente precisa fazer o tratamento certinho. E talvez esse tratamento dure a vida toda, e se durar a vida toda, tudo bem, o importante é a gente estar bem. Eu não vou mais lutar contra isso. Porque toda a minha vida eu sempre tentei lutar contra isso e ignorar que eu tinha esse problema. Mas tudo bem, eu tenho isso e eu sei que Deus está comigo, e se eu tiver que fazer o tratamento pela vida toda, eu vou fazer. Eu vou confiar em Deus. Se Deus quiser me curar, Ele pode me curar também. E eu tenho muita, muita, muita fé. Deus pode curar isso, como Ele pode curar um câncer, como Ele pode curar uma AIDS, como Ele pode curar qualquer doença que qualquer um tenha, né? Graças a Deus, hoje em dia existe tratamento, hoje em dia a mente das pessoas, elas estão mais abertas e elas entendem mais. Então, o que eu queria deixar aqui com esse vídeo é: quem tem esse problema, não tente lutar sozinho, não tente lutar com as suas forças, reconheça que você precisa de ajuda, peça ajuda e faça o tratamento, e entenda que é uma doença que precisa sim ser tratada. Eu agradeço muito o carinho e o apoio e a companhia de cada um aqui no canal. Hoje foi mais um abrindo meu coração e contando coisas que eu nunca contei, mas que eu não me envergonho. Quero falar pra todo mundo que tem esse problema, gente, não se sintam peso, não tentem lutar contra isso. Não lutem, só entrega pra Deus. Entrega pra Deus, aceita o tratamento, confia em Deus. A gente não precisa ser forte,
porque a gente tem um Deus que é forte e o nosso Deus luta por nós. A gente não precisa lutar. Deus pode lutar essa guerra pela gente. Tá bom, pessoal? Esse é o recado que eu queria deixar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha pra me ajudar. Recomendem esse vídeo pra quem vocês sabem que tem esse problema, né? E eu espero ajudar. Tá bom? Tchau, Sofia. Te peço um canal muito vídeo. E curte o outro vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.